Então, próximo capítulo do livro é um artigo do Carlos Minaio Gomes, Processos de Trabalho e Conhecimento. É um artigo não muito extenso, em que eu vou me permitir dar uma resumida. Assim, eu acho que eu me perdi em algumas interpretações que eu fiz dele e elas perderam sentido agora, uns dias depois de ter lido a primeira vez. E agora eu já não tenho mais tempo de dar uma revisada legal no artigo e tal. Então vou mais retomar ali desde o pegar um pouquinho mais ou menos a ideia inicial com que ele começa e vou pegar a partir de onde eu compreendi melhor, assim. Basicamente é um artigo que vai também estar fazendo uma crítica à pedagogia crítica, né? Vai estar apontando algumas questões assim que não são muito observadas, de mistificar a cultura popular, de se manter atrelado às práticas da teoria do capital humano, de também não estar aprofundando muito na teoria, né, fazendo um bom aprofundamento teórico, e vai iniciar essas problemáticas, assim, principalmente o que tem a ver trabalho e conhecimento. Né, não, também um pouco nessa ótica de educação para o trabalho, educação pelo trabalho, mas também acho que é uma coisa, também é uma reflexão que eu acho que a gente pode estar extrapolando para os campos mais gerais da educação. Então, um dos centros, na minha opinião, uma das ideias centrais que ele coloca no artigo é que quando o patrão ganha a mente, ganha o corpo do trabalhador, ele ganha a mente do trabalhador também. Então, também relacionando um pouco com toda aquela construção histórica e tal, da visão de trabalho do último artigo, tem uma questão, ele vai fazer uma crítica muito poderosa a, ao ensino profissionalizante, aos cursos técnicos e tudo mais, que muitas vezes são feitos por dentro da fábrica, ou são feitos para a fábrica, ou pela fábrica. Então meio que entregam o conhecimento entregam o ensino, né, do trabalhador para o patrão. O que significa que entregam o trabalhador para o patrão em si, né? Então eu vou pular direto para a penúltima sessão, onde ele vai falar da alienação do processo de trabalho, né? O Minayo vai ter uma opinião bem forte de que a educação hoje, principalmente quando a gente fala de sistema educativo, aliás, vamos deixar isso depois, que a gente vive hoje uma dupla dominação do trabalho, né? Uma dominação que é através dos meios de produção, né, que pertencem aos capitalistas, e uma dominação através do processo de produção, que é principalmente onde está esse campo do trabalho intelectualizado e do saber, né? Então, essas duas maneiras de dominação, elas estão sendo permanentemente reestabelecidas e reinventadas e avançando. Diante desse tipo de dominação, a gente tem hoje uma concepção de trabalho que é de trabalho mercadoria, como já viu exaustivamente em muitas das nossas biografias. E esse trabalho, como qualquer outra concepção de trabalho, depende da forma social de organização do trabalho para ter a sua definição, né? Então, o Minayo Gomes vai destacar alguns pontinhos, né, dessa organização social. Primeiro é o fetichismo da mercadoria, né? Ele nos remete Marx quando fala que um produto parece às vezes ser fruto de uma técnica, de um trabalho inserido nele, mas na prática ele é uma relação social em si. Ele vai também chamar o processo de transformação do trabalhador em força de trabalho. Tu não é mais um ser humano, tu é uma mercadoria, tu é um X dinheiros a cada hora de Y trabalho, né? Tu é reduzido a isso. A apropriação da mais-valia, certamente, e também uma articulação, principalmente no âmbito organizacional dessa dominação entre os setores financeiros, industriais e comerciais do capitalismo, né? Então, todos esses setores do capitalismo têm uma articulação a fim de garantir uma dominação. E daí ele vai pular para a questão da educação, né? Nesse capítulo, nessa sessão onde ele fala da alienação do processo de trabalho. Ele vai ver uma crítica bem forte à educação como um adestramento ideológico capitalista, né? Acho que é uma ideia muito forte dentro da pedagogia crítica essa, mas acho que é o primeiro artigo onde eu realmente leio isso, dessa bibliografia. Tipo, olha, é um adestramento ideológico capitalista.
que tem principalmente o objetivo de habituar o trabalhador coletivo ao método de produção capitalista, tanto que agora que o método está mudando, a gente está tendo mudanças no sistema educativo, com a reforma do ensino médio e tudo mais, e vai também ser meio que o primeiro degrau dessa dominação física, fisiológica, do tempo, da vontade, das emoções, é uma dominação em todas as dimensões do trabalhador. Né? A escola ela é literalmente uma escolinha para viver o capitalismo, um adestramento. Né? E principalmente ela vai estar nos preparando para esse processo de trabalho alienante, independente da gente já ser trabalhador ou não quando entra nela. E com isso ele vai invocar, né, o quão necessário é uma nova organização da produção e o quanto essa nova organização da produção exige um novo homem, né, uma pessoa. Essa tese de não é bem assim que eu falei, é que quando tem uma nova organização do capitalismo, ele vai exigir um novo tipo de homem, uma nova pessoa, um novo ser humano. E ele vai buscar essa novidade dentro da educação. Né? Sempre surgem novas conformações do modelo da organização da produção, muito em resposta à resistência dos trabalhadores aos processos de dominação. Né? Quando, acho que um bom exemplo é Fordismo, Taylorismo, ao Toyotismo, a acumulação flexível, que é quando a gente consegue ter, quando a gente começa a organizar os trabalhadores do Fordismo, começa a ter sindicato forte, fazer uma boa luta de classe, eles mudam o sistema de produção a fim de desorganizar. Né? Então, o mínimo é que esses processos de resistência, embora eles sejam buscados pelo capitalismo, principalmente através da educação, eles obrigam o capital a ver o trabalhador como um ser pensante. Na penúltima seção, consciência, conhecimento e processo de trabalho, ele vai estar apontando alguns rumos. Né? A fim de superar a alienação, a gente precisa transformar radicalmente a sociedade. É muito difícil de tu desalienar uma pessoa, ela se mantendo com todas as mesmas condições materiais. Né? Então, é importante para nós, enquanto educadores, criar condições favoráveis para o trabalhador vir a dirigir a produção. Né? Então, a gente tem que buscar maneiras de construir novos sujeitos coletivos. E esses novos sujeitos coletivos, eles se conformam na luta. Né? Eles se forjam na luta. Executando a praxis educativa, né? Com essa que é um pouco essa expressão de manifestações históricas da relação trabalho-capital, mostrando ela, trabalhando ela, a gente consegue dar uma esmiuçada numa identidade coletiva dos nossos sujeitos, né? E ele vai bater muito na tecla de que a consciência de classe, quando esse trabalhador se gera na praxis, a partir da interpretação da realidade cotidiana, das pequenas e continuadas lutas diárias, mas fundamentalmente do confronto entre sujeitos com interesses opostos. Uma boa ilustração disso é que uma greve gera lideranças, né, de movimento social, lideranças sindicais, e que nesses processos de confronto onde a gente mais consegue conformar um conhecimento dialético. Né? Então, para ele, a consciência que a gente busca formar é a subjetividade da organização social, né? Aqueles elementos primordiais de organização social. E o novo educador que a gente precisa para caminhar nessa direção é um educador que fuja só do espaço escolar, né? Que fuja de se ater ao espaço escolar, que via as contradições e os conflitos da produção capitalista no interior da organização operária. Acho que aqui ele fala específico da organização operária, mas nós podemos levar para toda a classe trabalhadora, para todos os espaços de organização da classe trabalhadora, para todos os segmentos da classe trabalhadora, e romper um pouco essa dicotomia escola-trabalho, que é uma das coisas que torna a escola tão insuficiente para o trabalhador. E como observações finais, né, ele vai colocar que a concepção de trabalho enquanto mercadoria é decisiva para o capital, ela é estruturante para o capital se sustentar, e que esse processo de dominação está em perene precariedade, por incrível que pareça. Né? Que a gente sempre tem processos de instauração de uma cultura de resistência que se traduz em instâncias organizativas, e o capital é obrigado a se reinventar a fim de desmantelar essas instâncias e desorganizar essa cultura.
Então, é importante para nós compreender que essa luta, ela é contraditória, porque a nossa dominação é uma subsunção real, é uma subsunção de todos os aspectos da nossa vida, mas a maioria das nossas reivindicações enquanto classe trabalhadora que luta estão na esfera da subsunção formal, né? Essas coisas mais como emprego, jornada, salário, acesso à educação. Mas não é porque ela é contraditória que ela é insuficiente ou que ela não deve ser feita, né? Que a gente precisa muito estar quebrando essa divisão manual, intelectual do trabalho, a fim justamente de quebrar um pouco essa subsunção formal e entender que a escola institui muito fortemente uma separação de classe, né? Ao separar a cultura da produção, ciência da técnica. Outros artigos também falam da escola que vai servir ou para formar no trabalho precariamente o filho do pobre, ou para formar para um futuro de muitos estudos do filho da elite. Mas que há sim um bom espaço dentro da escola para a gente romper com esse padrão, para a gente romper com isso. E ele conclui lembrando que todo educador precisa questionar-se sempre na sua praxis, nas suas práticas, nos seus arcabouços teóricos, nas suas ações, no próprio sentido do seu processo educativo.